Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos ao Evangelho de Mateus. No último capítulo 28, aparecem algumas mulheres que no primeiro dia da semana vão ao sepulcro pensando em encontrar Jesus morto. E quando chega um terremoto, um anjo aparece que tira a pedra do sepulcro, depois se senta nessa pedra e fala às mulheres. Os soldados que estavam ali desapareceram espantados. Mas os anjos dizem às mulheres: mas por que você procura um vivo entre os mortos? Ele não disse que ia morrer, mas que o terceiro dia ia ressuscitar? Vão falar aos seus discípulos que ele está esperando lá em Galiléia. As mulheres muito contentes, então foram avisar os seus discípulos que Jesus tinha ressuscitado. Mas no caminho, eis que Jesus aparece a eles. E aqui nós temos uma palavra fundamental. Quando viram Jesus, adoraram Jesus. Lembrem-se que são hebreus e que eles sabem muito bem qual é o primeiro mandamento: não adorarás outro Deus. Reconhecem em Jesus o mesmo Deus. E vão anunciar aos discípulos, porque Jesus também disse a mesma coisa que o anjo. E os discípulos vão então para Galiléia e lá encontram Jesus. E quando os encontram, novamente a palavra mágica, o adoraram. Adoraram, embora que alguém ainda estava duvidando, mas adoraram. Reconhecem aquele homem que encontraram, que escutaram, era o mesmo Deus feito carne. O adoraram. E nós escutamos muito bem, então, a mensagem dele: todo poder me foi dado. É por isso, ide em todo mundo, fazei todos meus discípulos, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a eles a praticar tudo aquilo que escutam. Assim também vocês, tudo aquilo que eu ensinei, agora vocês vão praticar. É porque a prova que vocês acreditam, se fazem tudo aquilo que eu ensinei. E por isso eles receberão até a força do alto. É uma coisa maravilhosa. Mas a mesma coisa nós podemos encontrar também no Evangelho de João. Um pouco diferente. Lá vem uma mulher sozinha que vai ao sepulcro e percebe que o sepulcro é vazio. Então vai chamar Pedro, vão chamar, lá vem João que chega, constatam e vão embora, mas ela fica ali. E aparece um homem que parecia ser o responsável do lugar, mas em vez de era Jesus, mas ela não reconheceu. Quando este homem a chama Maria, ela reconhece aquele homem, o mesmo Jesus. Não está escrito que o adorou, mas acreditou que ele ressuscitou. E queria abraçá-lo, e Jesus responde: não, ainda não subi ao céu. Mas vocês vão falar aos meus discípulos que eu ressuscitei. E ela foi. Mas quando ela foi, já os discípulos souberam, porque também a Pedro Jesus tinha aparecido. No mesmo dia à noite, eis que Jesus aparece aos 11. E a primeira palavra que Jesus vai dizer não é que ficou aperreado porque ele foi abandonado, mas diz: a paz esteja com vocês. Eu sou a paz e vim trazer a paz. Não somente soprou sobre ele o Espírito Santo e deu o poder de perdoar também os pecados. É aquela atividade que ainda agora continua. Mas faltava ainda um, Tomé. Eis que então, 8 dias depois, sempre no dia 1º da semana, que Jesus aparece, estava também Tomé. E Tomé, então, diz aquela palavra que todo mundo conhece, reconhece quem é Jesus. Quem é Jesus? Meu Senhor, meu Deus. E Jesus é Deus e Senhor. E Jesus que disse: você duvidou, mas bem-aventurados aqueles que fazem a mesma afirmação sem ter me visto, mas somente ter escutado as palavras que eu afirmei. Porque já as minhas palavras e tudo aquilo que eu ensinei para vocês são mais claras para dizer quem realmente sou. Por isso, bem-aventurados aqueles que acreditam sem me ver, que tudo aquilo que eu ensinei é realmente palavra de Deus. E isto é muito
significativo, porque a primeira carta de João começa exatamente com essas palavras muito bonitas, que nós, cristãos, somos pessoas que, como discípulos, fazem uma experiência muito bonita de Jesus Cristo. E são assim contentes, mas assim contentes que querem que também os outros sejam contentes. É então que os primeiros discípulos anunciaram aos outros para que façam comunhão com Ele, porque a comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a maior felicidade do mundo, com o Pai e com o Filho. E eu não poderia ser feliz senão quando comunico aos outros para que participem dessa mesma alegria. É muito lindo ler o primeiro versículo da primeira carta de João. O verdadeiro cristão é aquele que manifesta a alegria de ser evangelizador, missionário. Se nós não somos missionários, quer dizer que não temos alegria e não queremos que os outros sejam alegres. Como é bonito. Meditemos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, no século do século. Amém.